Muito bem, gente. Boa noite a todos. Então, essa semana a gente vai ter duas apresentações, né, na segunda e na quarta-feira, todas vinculadas ao mesmo assunto, que é uma das linhas de pesquisa que a gente está seguindo aqui no nosso grupo. Eu acho bem importante, Mari, como, né, nem sempre está todo mundo presente, até quando você apresentou o projeto, dá uma conversada, assim, só faz uma breve explanação, assim, do que é o teu trabalho, enfim, que eu acho que cabe muito bem até para o pessoal entender o porquê do assunto, tá? Uhum. Posso falar Tá, então? isso. O meu projeto, então, é um ensaio clínico randomizado. Vão ter dois grupos. Um grupo, todos têm ataxia espinocerebelar, que é uma ataxia hereditária. Todos vão receber, então, um protocolo de fisioterapia. Um grupo vai receber o protocolo de TDCS junto, que é um pouco o que a Lorena vai falar agora. E o outro grupo vai achar que está recebendo o protocolo de TDCS, vai ser o CHAN. E aí a gente vai comparar relacionado mais a desfechos de equilíbrio, são vários desfechos, TUG, SARA, a gravidade da doença, que vocês vão ouvir também a Lorena falando. E isso vem muito junto com o que eu tenho visto na prática, né? Que o TDCS tem ajudado bastante esses pacientes. Então, ela vai explicar a montagem aqui do artigo da Lorena, a mesma montagem que eu vou usar no meu. E aí, qualquer coisa, eu vou ajudando a Lorena, assim, se vocês ficarem com alguma dúvida também, é tranquilo. Isso, isso. A Mari, ela é, então, aluna de doutorado. O projeto recebeu aprovação hoje, hoje à tarde. Uma ótima notícia. Então, agora, Ótimo. como é que está o Clinical Trials, Mari? A semana passada eu olhei, eles não tinham feito nada ainda, não Tá. tinham. Então, Eu logo, vou ver, logo vai eu vou vir ver também. hoje de novo. Tá. E aí, junto, a gente tem uma equipe bem grande, né? A gente tá com a Lorena, que a Lorena é uma possível candidata ao doutorado este ano, né, Lorena? A Sim, com gente tem a certeza. Lise Brião, que está aqui também, que vai apresentar quarta-feira, que a Lise é aluna de mestrado e também está fazendo, né, todo um vínculo com o trabalho da Mari. Fora que a gente também tem várias alunas de graduação, tem 4 alunos de graduação, né, que estão E vinculadas a, com. e a Bruna Minotto também, que está me ajudando, mesmo fazendo o estudo dela. Ela arrumou um tempinho correndo 15 quilômetros, ela corre 15 quilômetros, Querida! daí ela trabalha em 6 lugares, ela está fazendo mestrado e ainda ela vai ajudar a Mari. É Querida. isso aí, é isso aí. Tem que aproveitar enquanto não tem filho, depois, É depois tem que verdade. ficar um pouco. Muito bem, então tá. Daí acho que Lorena, tu pode começar, tá? Tá Daí bom, depois a gente vai trocando, é só para localizar o pessoal, assim, o que é o trabalho. tá bom. Eu também estou me inserindo nesse mundo da taxia. Eu trabalho mais com trauma, paciente com sequela neurológica pós-trauma. Então, para mim é um mundo novo também. Então, podem me corrigir, mas não me perguntem coisas muito a fundo que eu não vou saber. Então, boa noite. Meu nome é Lorena. Eu vou apresentar o artigo cujo título são Desfechos motores e cognitivos de estimulação cerebelo espinhal em ataxia neurodegenerativa. Esse artigo foi publicado na revista Brain em 2021, do grupo do Menucci. Então, para contextualizar, as ataxias são um grupo heterogêneo de doenças incapacitantes progressivas, que incluem ataxia da marcha e de membros, déficits oculomotores, disartria, tremor cinético e de cognição, que é a síndrome cognitiva afetivo cerebelar, medido pela escala CCAS. Não existe nenhum tratamento medicamentoso para cura ou que possa retardar a ataxia. Então, o tratamento é basicamente consiste basicamente na fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia principalmente.
E o TDCS é a estimulação transcraniana por corrente contínua, né, ou ETCC, que é um tratamento não invasivo, promove a neuroplasticidade e a melhora dos sintomas em pacientes com ataxia. Essa corrente atua por poder modificar o potencial neuronal transmembrana, além de influenciar o nível de excitabilidade e modular a taxa de disparo do neurônio. Então, com isso, os objetivos foram avaliar os sintomas cognitivos através da escala CCAS. Os outros estudos prévios desse grupo não estudaram os sintomas cognitivos. Avaliar se 2 aplicações repetidas de TDCS são superiores a uma aplicação e avaliar se os efeitos do TDCS diminuem ao longo do tempo, né, do segmento do estudo. Então, esse slide, assim, para mim, é muito importante, porque foi ele que me norteou assim, para entender um pouco do estudo. Então, ele é um ensaio clínico randomizado, duplo cego, sham controlado. Então, aqui ele consistiu, então, numa primeira etapa, os pesquisadores fizeram uma avaliação inicial de todos os participantes, eles randomizaram os participantes em 2 grupos, sendo que o grupo sham e o grupo TDCS real, que ele chamou no artigo. Então, esses 2 grupos fizeram um protocolo placebo ou real por 5 dias por semana, por 2 semanas. E após esse período, eles fizeram, não receberam nada, foi um período de washout por 10 semanas. E após as 10 semanas, todos os pacientes receberam o TDCS, tanto o grupo sham quanto o grupo intervenção, pelo mesmo período, 5 dias por semana, por 2 semanas, e foram avaliados mais 4 vezes até completar 52 semanas de seguimento. Então, a aplicação do TDCS foi utilizada usando os eletrodos em cerebelo e em medula espinhal. A posição dos eletrodos foi, cerebelo e medula espinhal. Houve uma estimulação concomitante do cerebelo, do ânodo e na medula espinhal, o cátodo. O grupo controle recebeu uma corrente de 2 miliamperes por 20 minutos em cada sessão, e o grupo sham recebeu como se fosse um estímulo, mas dentro desses 20 minutos recebeu uma corrente elétrica que finalizou após 10 segundos no início e ao final dos 20 minutos. Então, esse slide aqui, né, reitera a posição dos eletrodos em cerebelo e medula espinhal. Eles utilizaram um modelo computacional de distribuição do campo elétrico para o TDCS cerebelo espinhal, de modo que a corrente alcançasse do cerebelo à medula espinhal. Lorena, Oi. Desculpa. Só volta ali no desenho. Uhum. Volta mais um, por favor. Mais um. Esse? Deixa eu só entender uma coisa, que acho que é bem importante. Na verdade, o grupo 1, nesse primeiro momento, ele foi sham. Foi sham, isso. E daí depois, num segundo momento, ele recebeu uma estimulação. Isso. Os 2 grupos receberam o
os A 2 corrente, só que mililitros por 20 minutos. um grupo recebeu só por 10 dias normal, né, Mari? Como costumo fazer. Isso E o mesmo. outro grupo eles fizeram para ver o efeito somatório, né? Isso, somatório. Isso. Eles Tá, até entendi. chamam, Fernanda, de open label, e aí eu fui ler sobre open label, diz que eles não saberiam que seria aberto, que eles sabem qual é o que eles estão recebendo, né? Tanto Mas os não, eles estavam cegados, pelo que diz ali no estudo. Eu acho que o open label, ele quer falar que ele foi essa fase que os dois grupos receberam 10 sessões, sabe? Entendi. Não, é legal porque até pela ética do trabalho, né? Porque senão um grupo ali ficar só como chã e não receber, né? Foi bem, muito bem pensado. Muito bem É pensado. legal essa ideia, né? Muito bem pensado. Tá, pode seguir. Só tava com essa dúvida. Eu também fiquei bem presa nesse slide aí para entender depois os resultados. Então, a avaliação clínica consistiu da aplicação das escalas SARA e CARS, que são escalas de avaliação da gravidade da ataxia, a escala CCAS, que é a escala de avaliação de déficits cognitivos afetivos, e a SF-36, que é a escala de avaliação da qualidade de vida. Então, aqui para entender como é que foi feito a inclusão dos pacientes. Foram recrutados, né, foram viabilizados, digamos assim, 61 pacientes que foram randomizados para o grupo 1 ou para o grupo 2. No grupo 1 teve 28, no grupo 2, que era intervenção, 33. Ao longo do tempo, do segmento do estudo, no grupo 1 teve 2 perdas até a T4, que é a quarta avaliação, e 3 perdas até T5. E no grupo 2 teve uma perda até a quarta avaliação e uma perda até a quinta. Então, no artigo diz que todos os pacientes realizaram as avaliações pelo menos até a quarta avaliação. Tá? Então, essa tabela, ela ilustra, na verdade, a distribuição dos pacientes de acordo com o tipo de ataxia. Eu e a Mari, a gente achou essa tabela assim um pouco estranha para ser a tabela 1. Não, acho que pode ser para nós, mas de repente não seja tanto para ti, Fernanda. Porque não mostra assim a randomização desses pacientes por grupo, né? Se esses grupos eram... Eles são homogêneos ali por idade, né? Porque a gente não sabe. Até na outra tabela mostra um pouco sobre a SARA deles. A gente até sabe, porque aí mostra a diferença da SARA dos dois grupos, do ICARS, mas esses dados ali de idade, de duração da doença, não tem. E não tem por grupo, né? Isso realmente é uma escala diferente, assim, me faz eu pensar, se sou revisora do artigo, a gente acaba sempre pensando coisa ruim, né? Mas Eu também. eu já iria pensar que deu algum problema ali, acho que eles são um grupo muito heterogêneo, e aí eles resolveram demonstrar de uma outra maneira, né? Caracterizar de uma outra maneira, justamente para fugir disso. Talvez maquiar. A gente pensou também. Até para maquiar um pouco, né? Então. E até porque ali na randomização, eu não sei, era 61 pacientes, aí ficou 28 para um lado e 33 para o outro. Eu não sei se numa randomização não teria que ficar 30 e 31. Ele não fala que tipo de randomização, como que ele fez essa randomização no artigo. Espera aí. Eu me lembro como é que ele fez. Eu não lembro agora. Ele fala, eu acho que de randomização. Mas foi por algum...
Foi por algum programa. Kátia, ele pode falar? Posso continuar? Não, aproveitando também sobre essa questão do N, que naquele fluxograma anterior ali também, mesmo tendo as perdas nos 2 grupos, a parte de análise fechou com o N inicial. Eu também não sei se não Pois é, também achei estranho. É que eles fizeram aquela análise por intenção de tratar, analisaram todo mundo, né? Não foi? Foi. Mas no fluxograma deveria aparecer, né? Sim, quanto finalizou. Eu acho que ele quis dizer ali que até T4 todo ficou igual, sabe? E aí T5, mas assim, tá errado, né? Eu também acho que o fluxograma é para isso mesmo. É para demonstrar quais são as perdas, e tá tudo bem ter perda, né? Claro. Acontece, ainda mais um estudo de até um estudo do tamanho dele, né? Então, assim, é normal ter perda, né? Mas é que às vezes, isso que eu acho errado, às vezes as pessoas não quererem demonstrar. Às vezes, a população ela é heterogênea, sei lá, a primeira tabela ali não ficou como a gente quer, às vezes, mas é bem isso aí, às vezes a gente tem que mostrar o que deu, às vezes tu não consegue, é uma população super difícil, né, Mari? Tu sabe muito como difícil. E eles são super heterogêneos, não tem como, é que nem o exame medular, né? E por isso que a gente está tentando pegar só os espinos cerebelares, que são heterogêneos entre eles também, então... Mas aí, realmente, eu também achei o fluxograma bastante equivocado ali, tá? Tá estranho, né? E essa randomização aí também não está correta, não tá né? Clara. Não está clara. Também não está clara a randomização, né? Eu também não achei. Teria que ver melhor. O que pode ter acontecido é que eles podem ter começado com um número, às vezes errou até no fluxograma, começou com um número a mais, aí a gente sempre tem as perdas até terminar com um certo número, daí perdeu mais de um grupo do que no outro. Também isso pode acontecer, mas eles não especificaram, né? Mas tá estranho mesmo. Tá. E aqui nessa tabela, volta um pouquinho, Lorena. Essa aqui. Não. Nessa tabela. Não, na outra, na primeira mesmo. Essa? Isso. Vocês sabem dizer mais ou menos que tipo de ataxia são essas? Não sei, Mari, se tu quer ajudar. A primeira é espinocerebelar. A Que é a mais MSA comum, não são todas as espinocerebelares, que depois eu acho que ele fala lá no artigo quantas eram SK3, quantas eram cada uma. A MSA é a atrofia dos múltiplos sistemas, e que é do tipo cerebelar, né? E a SA é a ataxia aquela esporádica. E a outra são as mistas, que eu acho que aí são todas que não são essas daí, e eu não me lembro, mas eu acho que ele pegou também não degenerativas, Lorena? Acho que não, né? Só degenerativas, né? Aí que são as mais raras, eu acho. E diferença de idade bastante, né? As espinocerebelares ali, uma média de 49, imagina, tem gente com 39 anos. Exatamente. E porque tem umas SCAs que começam mais cedo, né? Então... E a duração da doença também, né? São diferentes. Bem diferente. Bem diferente. Os pacientes que eu conheço com essa atrofia do múltiplos sistemas é a partir dos 60 mesmo, assim, que eles começam os sintomas, né? Então, bem diferente mesmo de idade. Acho que foi isso, eles botaram todo mundo. Então, só diz que a gente está fazendo certo de estar só com espino cerebelar. Claro, porque às vezes é bem isso, porque senão tu fica com uma amostra muito diferente, tá? E ali o SARA, aqui eles colocam o SARA, eles utilizaram o SARA pré e pós. O ICARS pré e pós também, em todas as avaliações, certo? Isso. Aqui é só o baseline que aparece nessa. É bem baixo, né? Tá, e daí, Lorena, é isso que eu quero que tu explique. O SARA, qual é o score dela? O que esse número quer dizer para o pessoal? 19, 24, 14, o que quer dizer? Pelo que eu entendi, quanto na verdade,
Quanto maior, maior a gravidade. Maior a gravidade. Então, a gente não tem ainda uma escala assim direitinho dizendo, o grave é até tantos pontos, mas mais ou menos o leve é até, eu acho que é até 11 pontos, 9 pontos. Acima de 17 ou de 19 está no intermediário, e entre 11 e 19, mais ou menos, está no intermediário, e depois acima disso seria grave. Então, é pela gravidade da doença. Quanto menor, o número da SARA, menor a gravidade. Menor a gravidade. Quanto mais alto, maior a gravidade. E o ICARS segue o mesmo? Segue a mesma coisa, o ICARS. Quanto menor... E aí o CCAS e os outros vão estar maior, né? E o CBI é aquele que a gente acabou não entrando, que é sobre a preservação, na verdade, que eles fazem com 2 pulsos magnéticos. Eles usam a magnética para ver como é que está a preservação das células de Purkinje. Então, ali também tá mais a ver com o potencial evocado motor. Então, quanto menor esse potencial, mais células de Purkinje estão preservadas. Então, é isso que eles veem assim depois, por isso que eles vêm antes e depois, para ver se melhorou essa conectividade, melhorou isso. Que diferença das espinos cerebelares ali, 0,1, né? Bem mais baixa, né? E o SF36, gurias? Quanto mais alto, melhor, né? Alto, melhor. Quanto mais alto, melhor. Exatamente. O que a gente consegue concluir que as mix são bem... Parecem mais leves, né? Dependendo, né? Ele não entrou muito assim nos detalhes de... É estranho que as mix são a SARA mais alta, né? A SARA é uma média mais alta, mas a qualidade de vida mais alta também, que não faz, né? Que não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido, né? Que são pacientes provavelmente que já têm muita dificuldade de locomoção e tudo. Realmente, essa tabela tá bem estranha. Tá tudo estranho. Comecei já a achar estranho. Não, fica estranho mesmo, porque assim, eles colocaram o baseline aqui, depois nas próximas eles vão colocar os valores comparatórios. Geralmente não se faz assim, né? Mas... Então, assim, mas o que é importante, gente? Quando vocês apresentam uma tabela aqui no grupo, eu vou reforçar de novo. Vocês têm que esmiuçar a tabela para os colegas. O que cada coisa representa, qual é o score, o que é maior, o que é menor, fazer essas relações, assim, para a gente entender, tá? Às vezes uma tabela, quando a gente realmente se debruça nela, olha com carinho, a gente fica muitos minutos em cima dela, né? A tabela é feita para isso, ela nos passa muitas informações, tá? Então, isso sempre é bem importante, assim. A gente tem que se debruçar nas tabelas, tá? E essa RMT, o que é? Eu não sei também, eu nunca ouvi falar. É alguma coisa relacionada a CBI, mas eu não entendi o que era aquilo. É alguma medida que eles fizeram junto com o CBI, só que pelo que eu entendi, quanto maior, melhor nesse caso. Porque lá no final eles até mostram um gráfico do CBI e dos 2 resultados ali. Tá. Tudo bem. Então tá, pode passar, Lorena. Tá. Então, essa tabela, ela, digamos assim, ela mostraria a diferença de scores de SARA e CARS, escala cognitiva, de um grupo para outro. Na verdade, não é a diferença entre os tempos, né? Entre os tempos, mas como aqui é uma avaliação inicial... Não tem uma comparação entre os grupos. Comparar, Então, bom, então aqui... então, essa tabela mostra a comparação entre os grupos ao longo das avaliações. No grupo 1, que era o Chan, a gente pode ver que há uma leve diminuição, uma leve alteração dos valores
uma leve melhora dos valores em relação à avaliação inicial. A fase randomizada, na verdade, porque aqui no Isso. grupo 1, essa fase randomizada, eles receberam o Xan. Então, não teve tanto diferença, né? Que é a que está do lado do quadradinho ali, o tempo 0, o tempo 1 e o tempo 2 ali do grupo 1. Até teve um efeito ali no tempo 0, tempo 1, que eu acredito que foi o efeito placebo ali, né? Mas depois não. E aí, depois da fase open label, que foi que eles receberam, que aí é o outro, né? Ali, aqui, a gente vê diferença em todos os scores, as avaliações, né? Em todos os tempos, né? Tá. Uma coisa importante é a gente saber interpretar esses asteriscos, né? O que esses asteriscos querem dizer? Porque assim, ó, isso é uma coisa importante, né? Quando a gente tem uma tabela assim, onde a gente tem muitas avaliações ao longo do tempo, sempre embaixo da tabela, Lorena, e todo Oi. mundo, sempre embaixo da tabela você vai encontrar o que significam esses símbolos. Então, às vezes as pessoas colocam um asterisco quer dizer uma coisa, 2 asteriscos quer dizer outra, ou às vezes tu usa qualquer outro símbolo que a gente tenha. E aí, quando a gente roda a estatística ali, tu vai colocar embaixo da tabela, na legenda, um exemplo que eu vou dar para vocês, não sei de cor. Um asterisco quer dizer o T1 em relação ao T0. Isso. 2 asteriscos quer dizer que o T5 e o T4 e o T3 são iguais, mas eles são diferentes do T0, do T1 e do T2. Vocês entendem? Então, isso é uma coisa bem importante, assim que a gente acaba demonstrando ao longo do tempo quem é diferente de quem, né? Então, assim, porque às vezes muda, mas eles não são diferentes entre eles. É isso que a gente tem que chamar atenção, tá? Tá, um asterisco é diferença comparado ao tempo 1. Tempo 0, quer dizer. Né? Então, o T1 foi diferente do T0, é isso? Isso. Aqui, aquele outro... esse aqui foi diferente em relação ao T2. 2 asteriscos quer dizer... Que é a fase... Ali ele fala na fase open label. Fase open label, o T2 foi a... Não, desculpa. O T3 foi a fase open label. Mas tu está querendo dizer que o T3, o T4 e o T5 são iguais entre si, mas eles diferem dos outros tempos, é isso? Dos outros tempos que são da randomizada, né? Em relação ao T2. Em relação ao T2, que foi antes da intervenção do TDCS, né? Entendi. E a cruzinha é a diferença comparada no grupo... A diferença foi significante para o grupo 1, né? Comparado ao grupo 1. Então, entendi. Então, essa tabela também está fazendo uma comparação ao longo do tempo, mas também está comparando os grupos. Os grupos, isso. Entendi. Daí a cruzinha é em comparação ao mesmo tempo, só que em relação ao grupo 1. Isso. E aqui, que está nessa tabela aqui. Tá, aqui, claro, não tem comparação, mas a partir daqui, com relação à aplicação do TDCS, já dá uma diferença em relação ao grupo 1. Todos os tempos. Ficaram muito bonitos, né? Porque eu dei diferença em todos os tempos para todos os instrumentos. O grupo 1. Tá lindíssimo de ver, né? O que a gente consegue ver aqui no baseline? Isso foi um dado que eles não trouxeram na tabela 1, mas a gente consegue ver que pelo baseline, que é o T0, o grupo 1 e o grupo 2 são homogêneos em relação aos instrumentos aplicados. Exatamente. Ficou claro isso para todo mundo? Então, assim, isso eles não colocaram escancarado na tabela 1, mas está na tabela 2 aqui. Então, ali o tempo T0, eles não poderiam ser diferentes, então eles são realmente homogêneos. A diferença começou a partir de T2 em diante.
Ficaram lindos, né? Não É, tem o que meu dizer. Deus, é muito lindo esses resultados. Como Não esperado. Não tem nem o que dizer. É. Por isso que aqui eles acabam concluindo. Mas deixa eu só eu olhar uma coisa aqui. Deixa eu só olhar uma coisa. Olha só. No T0, eles começaram com 19,2. Eu estou olhando o grupo 2 para ver o efeito somatório, tá, Mari? Que é o que a gente está Aham, tá. conversando. No T0, tá, do tempo 2, ali do grupo 2, o T0 está 19,2 no SARA, né? Uhum. Aí o T2, o T2 foi quando terminou a primeira sessão de tratamento, né? Isso, as 10 sessões ali no O T2. Aí, T3 foi quando começou a segunda fase do tratamento, 10 semanas Isso. depois, né? isso. Poxa, segurou, né? Olha como Segurou por estava 3 meses, que 19,2 e foi para É, 12,3. é isso Então, quer mesmo. diminuiu. dizer que mesmo ficando parado 10 semanas, o efeito tem um efeito Que duradouro ele fica, que ele da não volta para a neurodegeneração. base, sabe? É isso que a gente vê também na prática, assim, no dia a dia. Eles não voltam depois de 3 meses, porque eles fazem protocolos com a gente de em 3 meses. Tem uns que perdem antes, por isso que a gente vai acabar avaliando antes, né, Fernanda? A gente vai avaliar em 2 meses. Mas eles nunca voltam para onde eles estavam na sala, eles sempre voltam para um pouquinho mais baixo, sabe? E aí, desse estudo, dá para ver agora num gráfico que a Lorena vai mostrar que acontece isso mesmo. Uhum. Tá, e deixa só eu lembrar. E o T4 foi o final do tratamento. Foi após após a intervenção do TDCS para todos. A É, segunda vez, deixa eu ver né? se é isso mesmo. Porque daí eles não foram diferentes, né? Isso. É, Ele só foram segura. É isso que eu tô Isso, só pensando, segura, assim. exatamente. isso. Ele só segura, ele não melhora mais, né? Ou tu fazer essa É, segunda rodada de tratamento, ele não melhora Ah, mais, isso ele daí, segura. isso daí vai aparecer depois. Entendi. É que eu gosto sempre de interpretar por tabelas. Eu acho que as tabelas sempre nos falam um monte de coisa, assim. É. É só pra gente pensar, né? e ali Ele no ele T4, assume um Mas, platô, né? ó, Fernanda, aqui ó, no T4, T5 e T6, eles vão melhorando ao longo do, ao longo do mas ali eles já não protocolo. estão mais recebendo nada, né? É, Eles estão exatamente. só, na verdade, estão Só. sendo só avaliados. É, O tempo 3 foi avaliação, e depois, pois é, O eles tempo continuam 4 foi melhorando. É como quando se o eles estão efeito melhorando. continuasse, então. só que assim, o T6, gente, o T6 é quanto tempo depois do T4? 50. 50. Ah, depois dos Volta lá no T4. Ah, desenho. peraí, deixa eu ver. Volta lá Peraí. no desenho inicial ali, volta ao 52 slide, só para a semanas. gente saber que tempos são esses. Aí. T4 são 24 semanas. Tá, que T6 daí são 52. o T3 é quando acaba o tratamento. T3 é quando acaba. Não, não. O T3 é quando acaba o tratamento. Aham. T4 são 10 semanas depois. Isso. Isso. O T5 já É são 12 semanas 22. depois do T4, né? Não, eu tô falando depois do último Ah, do Ah, tratamento, final, tá? tá. É. são O 20. T6, ó, o T6 ele já está quase praticamente 38 semanas. 38 semanas são quantos meses, gente? 6 vezes 6, 6 meses, né? 6 vezes 6, Aham. 36. 38 semanas é quase 9 meses, é que nem mulher É, grávida. então assim, o que que tu consegue ver que 6 meses depois ele já começa a voltar para o basal de novo, né? Uhum. Uhum. Volto lá. Principalmente com 20 sessões, né? Daí o grupo 2 não chega a voltar para o basal, mas o grupo 1 em alguns aspectos, sim. Ali no gráfico é bem legal, acho que fica mais É. fácil de ver isso. Tá, e como é que eles controlaram essas criaturas 6 meses? Essa é uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Hum. Eles falaram isso no artigo.
essas pessoas ficaram sem fazer nenhum tipo de tratamento? Como é Não que foi? diz. Só diz as perdas que foram por Covid, uma outra causa, mas esse follow-up, assim, não. Eles não Porque isso é falam. uma coisa, eu acho uma grande Eu não me limitação lembro, dos assim. follow-ups longos, assim. Não fala. Porque a gente não sabe o que eles fizeram depois, né? Que, É, gente, 6 meses, né? 6 meses, em 6 meses pode acontecer tanta coisa, tu pode se envolver em outros trabalhos, tu pode, É. assim, Tu pode ter eu, adorado os efeitos sei lá, do estudo e ficou fazendo um monte de exercício. Mari, tu não tem o contato desses grupos, assim, desse autor aí que é Esse famosíssimo? autor é italiano, mas eu posso perguntar, porque a Kátia deve já ter falado com ele, eu acho. Porque, assim, isso é uma curiosidade que eu tenho como pesquisadora, assim, porque a gente vê esses Aham, grandes trabalhos que publicam super bem, com esses follow-ups gigantescos, e daí eu fico pensando, eu não tenho coragem de fazer isso porque eu acho que é um dado furado. aham, Ainda mais com essa população que está sempre se envolvendo com coisas, e porque eles estão correndo contra o tempo, né? E aí, como é que tu vai afirmar algo assim, sabe? Eu, se sou revisora de um trabalho assim, para mim é a primeira pergunta que eu me atraco, e assim, se não responderem muito bem, eu nem leio o resto, assim. é, uhum. Porque é uma coisa forte isso para você dizer, né? é. E é uma coisa E o super efeito dura interessante, foi um 6 meses, super bem né? feito, né? É um É, efeito que dura quase 6 meses, né? é. Mas É passa, longo. vamos ver Lorena, vamos ver tu disse que tem os. Bom, então aqui os gráficos que a gente comentou, esses gráficos, né, sobre a Sara e o Icars. Aqui o primeiro gráfico da Sara, mostrando que na primeira intervenção houve uma melhora significativa da Sara no grupo que recebeu o DCS e uma melhora leve do grupo que recebeu o Chan. E no período washout houve uma leve tendência a uma piora, né? Tipo, meio Uhum. que voltando ao basal no grupo que recebeu o Chan, mas no grupo TDCS não. Já quando esse grupo fez participantes fizeram open label, houve uma melhora significativa no grupo que tinha recebido o Chan da primeira vez, e uma melhora não tão significativa quanto o grupo Chan, mas também uma melhora significativa do grupo que recebeu a segunda vez o TDCS. Esses resultados, eles aumentam, né? O score aumentou um pouco, tendendo a voltar ao basal no grupo que recebeu só uma vez o TDCS, mas no grupo que recebeu 2 vezes, não. No Legal. grupo ICARS, houve um comportamento parecido em relação ao grupo SARA, também, só que no grupo ICARS, os valores no final do grupo que recebeu só uma intervenção foram um pouco abaixo do basal, e no grupo que recebeu 2 não chegou perto do basal. Mari, qual é a diferença principal do SAR e do ICARS? Tu sabe me dizer? Ou O eles Icaz, ele é mais a mesma longo, coisa? assim, mas ele avalia as mesmas coisas. Eu sei que ele é bem mais Pois é. longo Pois assim, é, de pelo que eu fazer, me sabe? lembro, eles são muito parecidos, né? Não Eles vejo são lógica muito nenhuma de fazer parecidos, os eles dois avaliam as assim. mesmas coisas, parte motora e Ah, mas é um dado interessante, né? Assim, se for, mas é claro, o interessante de ver esse tempo 3, como as 10 sessões, eles ficam muito mais distante do basal, né, o grupo 2. É, E o grupo 1 volta mais rápido, né, pro basal. legal. Pois é, Mari, só que tu, na tua proposta, tu vai fazer essas 20 sessões juntas, né? Tu não vai dar Vou o fazer as período 20 de... sessões juntas. Pois é, também é outra abordagem, né? É, aí a gente vai ver também se, né,
provável, não sei se está certo esses resultados, é para até ser melhor, eu penso, porque eu vou estar fazendo um intensivo de 20 sessões, não vai ter essa parada que vai ter uma perda, né? Assim, pode ter uma quedinha ali, então vamos ver. Por isso que eu acho que é mais importante fazer as 20 sessões, né? Sim, é outra pergunta, né, que a gente está tentando responder. Só me lembra, tu tem algum questionário de qualidade de vida, Mari? Tenho, qualidade de vida, fadiga e preocupação com quedas. Tá, ótimo, tá. Muito bom. Pode passar, Lorena. E esse aqui, esses gráficos estão com relação à parte cognitiva afetiva, que é o CCAS, e o SF36, que é a qualidade de vida. Então, no grupo 1, que recebeu o CHAN, na primeira parte, teve uma melhora, não tão significativa quanto o que recebeu a intervenção, talvez por um efeito placebo. Essa melhora meio que se manteve, principalmente no grupo 2, e diminuiu um pouco no grupo 1, e a mesma coisa que aconteceu, que aconteceu com a Sário e Cars, teve uma melhora acentuada quando receberam a intervenção do TDCS no grupo 1, e uma melhora também quando recebeu a segunda intervenção no grupo 2. É o mesmo comportamento. Né? O mesmo comportamento, exatamente. Então, e esses valores do grupo 2 em relação ao grupo 1 são sempre melhores, né? Tanto na qualidade na gravidade da ataxia, quanto na parte cognitiva. E agora a gente vai ver que também acontece na parte da qualidade de vida. E interessante que também ocorreu uma leve melhora no grupo CHAN, né, quando recebeu o placebo, talvez por um efeito placebo, e uma melhora acentuada quando recebeu a primeira aplicação de TDCS. É interessante, né, esse resultado placebo, né? Não, e o interessante também é que eles não fizeram nada de terapia, né? Pelo jeito. Pois é, foi só ali ficar paradinho, né? Só ficar parado recebendo a estimulação. Coisa louca. Aí entra o trabalho da Mari, né? A Mari está propondo fazer a fisioneurofuncional junto com o TDCS. E no artigo diz que esses pacientes, quando recebiam o CHAN, eles não teve uma diferença assim da percepção de quem recebia o CHAN ou a intervenção, né? Quem estava recebendo o CHAN achava que estava recebendo o TDCS, talvez por causa dessa corrente que ligava. Porque começa e alguns... E eles realmente, às vezes, eles acomodam, porque como é a mesma intensidade o tempo todo, às vezes eles acomodam e eles acham que já está desligado, e não está. A gente mostra para eles, não, tá ligado? Aí, no máximo, às vezes, eles sentem uma coceira, alguma coisa, mas vamos ver se eles vão se dar conta ou não. Tomara que não, né? Então, essa tabela... essa tabela mostra os valores de média de comparação entre os dois grupos. Eu apaguei aqui e esqueci. Enfim, a gente vê que no grupo aqui houve uma diferença significativa dos valores. Desculpa que eu vou começar de novo. No tempo total, aqui no tempo total, houve uma diferença significativa da diferença das médias da SARA e do ICARS entre o grupo 1 e o grupo 2, né? Quando esses pacientes foram randomizados,
também houve uma diferença significativa da SARA, do ICARS e da escala cognitiva entre o grupo 1 e o grupo 2. E na fase open label, né, que foi quando eles receberam os dois grupos receberam o TDCS, também houve uma diferença significativa das médias do grupo 1 e do grupo 2, isso mostra que houve um efeito maior, né, melhor, digamos assim, do grupo 2, que é o grupo que recebeu os dois protocolos, em relação ao grupo 1. Então, Lorena, por que tu sublinhou só esses? Se ali porque no esse aqui, na verdade, não, porque foram os desfechos principais, e esse aqui, na verdade, eu tinha sublinhado, eu acho que ele sumiu. Ah, tá. Porque aqui ele só está mostrando de uma outra forma os resultados, né? Isso. Pode ver que deu diferença em todos ali, né? Que é o que mostra que a primeira tabela que a gente falou, nossa, que tabela bonita, enfim, que deu diferença e tal. Então, Já Certo? deu. Então, concluindo, após 52 semanas de segmento, os pacientes que realizaram 2 sessões de TDCS tiveram um desfecho significantemente melhor em relação aos que realizaram apenas uma sessão. Os mecanismos patofisiológicos que fundamentam os efeitos da estimulação não invasiva do córtex cerebelar ainda não estão completamente esclarecidos. E o TDCS, né, parece exercer seu efeito por indução excitatória sobre as células de Purkinje, alterando o padrão da atividade do débito nucleico cerebelar profundo, com o ânodo aumentando a excitabilidade do córtex cerebelar. Em artigos voltados para o estudo do mecanismo, ainda é bem pouco estudado, né? bem pouco estudado. Isso daí ele botou na discussão, né? É o porquê que isso acontece, né? É porque esse do CBI, que é muito legal de fazer, né, para poder ver, que seria legal fazer no nosso, mas precisa de duas estimulação magnética, imagina, cada uma custa 200 mil, quem é que tem? Não é. Precisa de duas para estar fazendo, né, porque tu tem que dar um pulso primeiro no cerebelo e depois um pulso no córtex motor, então é difícil, né? E de conectividade também ainda tem pouca coisa, porque é muito caro também fazer esses estudos, né? Sim. Mas legal, acho que o nosso vai estar respondendo bastante coisa aí, né? Os grandes centros que têm dinheiro aí, né? Tomara que já estejam estudando os reais mecanismos, né? Tomara. Eu acho que o Benuzzi me parece ser um que estuda bastante sobre distúrbio de movimento. Daqui um pouco ele tá também fazendo alguma coisa. Muito bem. Muito bem. Dúvidas, gente? Não. Como é que eu faço para fechar aqui? Para de compartilhar, tu vai ter uma... Parar de apresentar ali em cima, ó. Ah, tá. Muito bem. Bem legal, mas bem legal o artigo. Bem legal o artigo. Realmente eu queria saber se daquelas coisas estranhas ali em relação à randomização e... As perdas. Ele coloca alguma limitação no trabalho? Importante? Que seja importante... Não. Nada? Não coloca. Ele diz que são necessários mais estudos, aquela coisa toda, mas assim, ele... Mas não coloca como limitação nada. Não. Tá. Isso é bem bom também da gente ver nos artigos, às vezes as limitações para a gente, quando está fazendo, não... Às vezes, né, tem como corrigir.
Ainda bem, eu ia dizer, pô, ninguém vai falar nada. Camila. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Não, só mais uma observação que eu fiz ali durante a apresentação, que pelo que eu entendi, a primeira intervenção é que melhora mais, né? Nos 2 grupos, o grupo 1, que era o sham, né, que era o placebo, ele melhorou um pouco, né? Mas quando ele teve realmente o estímulo real, ele melhorou muito daí, melhorou bem. E só que o grupo 2, que já tinha recebido pela primeira vez, que melhorou muito bem na primeira, na segunda ele não teve o grau de melhora da primeira vez. É isso? Isso mesmo, mas ele teve uma melhora a mais, né? Teve sempre uma melhora, mas não tão intensa quanto a primeira vez. Isso. Ele manteve por mais tempo a melhora, digamos assim. Enquanto o grupo 1 não manteve o mesmo nível de melhora, manteve estável, mas com os valores... Não, mas em relação aos 2 grupos... A intensidade maior é na primeira intervenção, a melhora é maior, entendeu? Foi isso que eu percebi. Isso, com as 10 sessões iniciais, exatamente. É porque depois eles chegam pensando na sensibilidade do instrumento, né, Camila? Depois, geralmente, tu melhora bastante, daí tu chega num grau do instrumento que não vai melhorar muito mais do que aquilo. Tu entende? Eu acho que às vezes até na clínica, enfim, no dia a dia pode até melhorar, mas acho que tu não identifica isso pelo instrumento de avaliação. Posso estar errada, Mari. Não, mas pode ser mesmo. Pode ver, ficou ali entre 11, que é uma coisa leve, né? Ali 10, 11, 12. Mas eles não vão melhorar mais muito do que isso, não dá para esperar mais muito do que isso. Até porque são pacientes graves, que têm uma doença degenerativa, tem uma lesão lá, né? Então não vão voltar tão perto do... Aí eu acho que daí fica bem essa parte para a gente pensar, assim, o objetivo é manter, né? Acabar mantendo os valores de Sara já é um baita de um... um baita no resultado, se a gente conseguir manter. Mas ganhar vai chegar um momento que não. Dizem que, eu não me lembro, mas eu acho que é isso, que 3 pontos na escala Sara é o que eles aumentam em 1 ano de evolução da doença, que é mais ou menos o que eles aumentam. Então é muito legal ver que o protocolo, né, com TDCS às vezes baixa 3 pontos, né, que é mais ou menos o que eles baixam, assim, que eu vejo na prática ali. Então é bem interessante, assim, só tem que ver se ele se mantém. Muitos não se mantém, e acontece bem isso lá na clínica. Eles, em 2 meses, eles começam a voltar mais perto do basal. Alguns que têm a gravidade maior, às vezes voltam mais rápido no basal, então tem isso também, a gravidade, que depois eu acho que vai ter que ser visto isso, né? Claro, porque ele também está mais grave, tem mais degeneração, né? Mas é isso, acho que o estudo vai... Hoje um paciente no estágio que tem ataxia, inclusive que veio lá indicado da associação, ele sempre vai com a esposa. E a esposa é enfermeira, trabalha de madrugada, enfim, então ela vai direto, assim, ela sai do trabalho, pega ele, pega. E hoje ela não estava bem, enfim, ela foi dormir. Ela disse, não vamos, eu vou dormir. Não é que o cara vai sozinho, Mari. O cara me aparece sozinho na fisioterapia. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Cadê tua mulher? Ela ficou dormindo, deixei ela dormindo, eu não ia perder a fisioterapia. E para mandar embora depois. Para ir embora depois. Aí tivemos que descer, levamos ele até o táxi lá, que é um amigo que ele conhecia, enfim. Aí chegou o táxi, daí colocamos ele dentro dali, né? Liguei para a esposa, mas, meu Deus, quando aquele cara chegou, porque assim, o que a gente tem que cuidar muito, porque ano passado que deu de queda na universidade, porque vai aquela rampinha ali né? A universidade não é muito... Ele entrou pelo subsolo. Ele entrou pelo subsolo. Eu estava no elevador com ele. Não, olha. Ai, Deus. Não, e é um perigo. Só Cristo na causa. Só Cristo na causa. Eles têm uma dificuldade de aceitar aditamento também, né? Assim, pelo que eu vejo. Verdade. Então, acho que o estudo vai ajudar eles bastante, a gente vai. Verdade.
Gente, mais dúvidas, mais comentários? Muito boa discussão, muito bom mesmo. Então, assim, cadê a Lizzie? Lizzie, te debruça nas tabelas, bonitinha, traz bem certos sim. scores. Mas, assim, se acostumem, né, assim, se aprofundar nas coisas, porque é só assim que a gente vai tirando as dúvidas. Senão é fácil, tu apresenta um artigo em 15 minutos rapidinho, né? E não, a gente tem que se debruçar, trazer as coisas certinho, tá? E daí dá uma discussão. Tá bom. O meu tem muita tabela. O meu tem muita tabela. Ai, ai, ai. Tem muito o quê? Vamos sair às 10 daqui. É, vou sair às 10 daqui. Escolhe as principais. É, vou escolher as principais. Aí, nesses casos, escolhe as principais. Sim, sim. Então tá, gente. Se ninguém mais tem comentários, obrigada, Lorena. Obrigada, Mari. Obrigada eu. Ah, Fran quer falar. Prof, pode ficar um pouquinho, depois é bem rapidinho. Yes, sir. Fico sim. Então tá. Gente, boa noite, até quarta-feira. Nos vemos de noite. Boa noite, tá? até quarta. Obrigada, Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, Boa noite. Deixa eu só parar a gravação aqui.